Muita gente parece não se lembrar ou não sabe mesmo o que foi o governo petista no poder. Esse vídeo aqui é especialmente para aquele seu coleguinha, né, que não conhece os governos petistas, muitas vezes sequer nasceu para viver os governos petistas e que está pensando em votar no Lula, né, como boa parte do eleitorado está pensando. É sempre bom a gente relembrar tudo que o PT fez, como ele foi corrupto e autoritário, citando exemplos um a um e como não é solução para o país coisa nenhuma. Não é nem moderado, né, como eles tentam passar a imagem hoje, é extremamente radical, é extremamente autoritário, né, não tem nada de honesto, não tem nada de moderado, não tem nada de novo. Aliás, pelo contrário, o que há de mais velho na política, né, e o que há de pior na política foi trazido ou institucionalizado pelo PT, e a gente vai lembrar aqui, ponto a ponto, um a um, cada um dos escândalos e cada uma das medidas autoritárias tomadas pelo PT no poder. Não sem antes, claro, você descer ali o relho no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações e no joinha e compartilhar esse vídeo aí se você estiver vendo no Facebook. Muito bem. E lembrar também, já ia me esquecendo, que nós temos Congresso Nacional do MBL nos dias 18, 19 ou 19 e 20 de novembro. Temos Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Se você quiser participar, o link vai estar aqui embaixo. Muito bem. Um dos escândalos mais emblemáticos e um dos primeiros escândalos do governo PT foi, ainda no primeiro mandato do governo Lula, o escândalo dos Correios, né, com gravação comprovando que havia um esquema para venda de licitação dentro dos Correios, citando uma indicação política do então deputado federal Roberto Jefferson. E foi justamente o escândalo dos Correios que fez surgir à tona, né, que fez vir à tona o escândalo do mensalão. Maio de 2005, o então chefe do Departamento de Contratação e Administração dos Correios, Maurício Marinho, aparece negociando propina com o empresário. Por trás dele estaria o então deputado Roberto Jefferson. O caso desencadeou o escândalo do mensalão, um sistema de pagamentos a parlamentares e partidos ligados ao PT para garantir a governabilidade de Lula. Até então, o maior escândalo de corrupção da história do país, né? Antes do mensalão, você tinha notícia de escândalos de compra de voto de parlamentares por meio de propina em determinados projetos. O presidente da República queria comprar tal emenda constitucional, queria comprar tal projeto de lei, queria comprar tal medida provisória, ele ia lá e pagava propina para meia dúzia de parlamentares, né? E conseguia virar a votação com isso, né? Com parte da votação ele virava comprando os votos. O que o PT fez? O PT institucionalizou a corrupção, a propina como método de governo. Não era para aprovar um projeto ou outro projeto específico que ele pagava propina. Para todos os projetos, para você ser base parlamentar petista, você já recebia uma mesada. Por isso, chamado escândalo do mensalão, né? O PT, e aliás, os petistas adoram dizer isso, né? Que o PT não inventou a corrupção, né? Que os outros governos também roubaram. Mas o Partido dos Trabalhadores foi o único que institucionalizou como forma de governo, né? O que não só mostra de corrupção extrema, né? Você submeter um poder ao outro por meio da propina, como também mostra de autoritarismo, né? Muito bem. Caso Delcídio do Amaral. Delcídio do Amaral era líder do governo PT no Senado e ele tentou comprar o silêncio de um delator que estava prestes a delatar Lula e Dilma. Acabou sendo preso justamente nessa tentativa de comprar o delator, né? Que delataria os escândalos de Lula e de Dilma, aos quais eles responderiam posteriormente. O senador Delcídio do Amaral, o chefe de gabinete Diogo Ferreira e o advogado Edson Ribeiro tiveram encontros com Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso na Operação Lava Jato. Essas conversas foram gravadas por Bernardo. Nelas, o senador teria empreendido esforços para dissuadir Nestor Cerveró de firmar acordo de colaboração com o Ministério Público, ou para evitar que ele delatasse o parlamentar e André Esteves, controlador do banco BTG Pactual. Ainda de acordo com o Ministério Público, o senador teria prometido atuar junto aos ministros do STF para conseguir uma promessa de liberdade para Cerveró. Nas conversas, teria sido planejada a fuga de Nestor Cerveró para o Paraguai e de lá para a Espanha. Eu já até pensei, a gente está pensando em ir pela Venezuela, mas acho que deve-se sair com tornozeleira, tem que tirar a tornozeleira e entrar. Eu acho que o melhor jeito seria um barco. Mas porque aí chega na Espanha, pelo menos você não passa por imigração na Espanha.
Cassação de José Dirceu. Zé Dirceu, né, uma das principais mentes do PT, né, um dos principais mentes por trás do governo Lula e também do governo Dilma, era um líder incontestável do PT, foi cassado, né, pela Câmara dos Deputados, justamente pelos escândalos envolvendo os Correios e a Petrobras ainda no governo Lula. Silêncio no plenário quando o deputado José Dirceu começou seu discurso de defesa. Dirceu lembrou seu passado político, negou ser o chefe do Mensalão e afirmou que não existem provas contra ele. José Dirceu perdeu hoje seu mandato. Foram 192 votos contra e 293 votos pela cassação. Escândalo dos aloprados, né? Um dos primeiros partidos a participar de um escândalo de assassinato de reputação contra inimigos políticos foi justamente o PT. Parte do PT tentou comprar dossiês falsos contra os seus adversários políticos da época, Serra e Alckmin, né? Eles tentaram comprar um dossiê com acusações falsas de que Serra e Alckmin teriam offshores, estariam envolvidos no escândalo das sanguessugas, o que posteriormente se demonstrou falso, mas esses assessores petistas não só foram exonerados, acabaram presos também, justamente por terem sido descobertos nessa tentativa de comprar dossiês com fake news. Nessa época não existia esse termo, né, mas com notícias falsas, com invenções sobre os seus adversários políticos para utilizar em propaganda eleitoral. Eu tenho dito com frequência que o senhor quer saber não apenas a origem do dinheiro, mas também quem arquitetou tudo isso ou repetiu isso há pouco. Quando o senhor fala nisso, fica no ar um pouco como que uma insinuação de que os aloprados, essas pessoas, podem eventualmente ter caído numa armadilha. O senhor acha crível, o senhor acha possível que as pessoas acreditem que o José Serra fez uma operação para incriminar o próprio José Serra? Eu apenas gostaria de saber quem é o arquiteto da ideia. Quem é que pensou, sabe, que levando algumas pessoas a praticarem um ato ilícito, um ato ilegal, poderia beneficiar a campanha de qualquer pessoa. Mas você acha que esse arquiteto está fora do PT? Você acha que esse arquiteto não sei, tá fora eu não do posso. PT? Veja, eu só sou curioso aqui. Mensalinho do Palocci, né? O Palocci caiu, muita gente não se lembra disso, mas porque foi descoberto um escândalo que quando ele era prefeito, ele aplicava a nível municipal o que o PT aplicou a nível nacional, né? Ou seja, pagava mensalinho para os vereadores da base aliada votarem os seus projetos. Um caseiro semi-analfabeto desmentia publicamente Antônio Palocci, o segundo homem mais importante da República. O então ministro da Fazenda do governo Lula negava ter frequentado uma mansão no Lago Sul de Brasília que serviria para distribuição de dinheiro e compra de influência. A casa, conhecida como República de Ribeirão Preto, era frequentada por assessores que acompanhavam Palocci desde a época em que ele era prefeito da cidade, no interior paulista. O escândalo do vazamento dos extratos do caseiro caiu como uma bomba sobre Palocci, que saiu do mais importante ministério do governo Lula 13 dias depois que Francenildo revelou ter visto o ministro na mansão do Lago Sul. Vacari Neto, tesoureiro do PT, né, um dos principais cargos que você tem dentro de um partido político é o cargo de tesoureiro. Foi preso, né, acusado, né, e condenado por cobrar propinas da Petrobras, né? O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso hoje em São Paulo. De acordo com a PF e com o Ministério Público Federal, ele é suspeito de ter papel semelhante ao do doleiro Alberto Youssef no esquema de corrupção, desvio e lavagem de dinheiro na Petrobras. O marqueteiro do PT, o João Santana, né, também foi preso, né, acusado de receber propina da Odebrecht do exterior, ou seja, o PT utilizava escândalos de corrupção com empreiteiras para trazer dinheiro do exterior para pagar as campanhas milionárias que faziam com seus marqueteiros aqui no Brasil. Eles admitiram ao juiz Sérgio Moro a prática de Caixa 2 na campanha de 2010 de Dilma Rousseff. O pagamento de 4,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, foi intermediado pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. O pagamento foi efetuado na offshore Shell Bill, na Suíça, e que pertence a João Santana, de acordo com Mônica. Sobre o pagamento da campanha ter sido feito no Caixa 2, o marqueteiro explica. Se tinha essa possibilidade de fazer esses pagamentos legítimos, por que esses pagamentos por fora? Eu acho, juiz, que decorre da cultura, dessa cultura generalizada de Caixa 2. Eu acho lamentável
É uma coisa que eu me arrependo, inclusive sempre lutei contra. Claro, a gente não poderia deixar de falar do Petrolão, né? O Petrolão foi o maior escândalo de corrupção da história do país, tanto em termos de quantia de dinheiro, quanto em termos de poder político envolvido, né? Basicamente, para aprovar sistematicamente os seus projetos de lei, suas medidas provisórias, suas propostas de emenda à Constituição, governos petistas, né? Tanto o governo Lula como o governo Dilma, aparelharam a Petrobras, principalmente, outras estatais também, como ficou demonstrado no escândalo dos Correios, mas a Petrobras era a principal estatal que era dividida entre 3 partidos políticos diferentes, né? O PP, o próprio PT e o MDB, né? Que dividiam ali porcentagens das propinas que eram obtidas em contratos firmados pela Petrobras, junto também a um cartel de empreiteiras, né? O escândalo ganhou nova dimensão quando o ex-diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal em troca da redução de sua pena. Ele acusou cerca de 50 políticos, a maior parte do PT, de receber bilhões de dólares em suborno. Dilma Rousseff, que não é citada nesse caso, foi presidente do Conselho de Administração da empresa nesse período. A investigação mostrou que um cartel de grandes empreiteiras pagava suborno para diretores da Petrobras, políticos e partidos envolvidos nas nomeações desses dirigentes para conseguir grandes contratos. O suborno era calculado segundo a porcentagem de cada contrato superfaturado. Não existia competição real entre as empresas e o esquema permitia que elas inflassem o preço. A suspeita é que esse dinheiro também financiasse partidos políticos, entre eles o PT. Blogs sujos, né? Hoje é muito comum a gente ouvir falar de blogueiros financiados para divulgar fake news, mas, né, quem instituiu essa prática no Brasil foi o PT, né? Com uma tabela que vocês podem observar o quanto o Partido dos Trabalhadores financiava seus blogs sujos para difundir mentiras e ataques contra os seus adversários políticos, para promover assassinato de reputação de pessoas inocentes simplesmente porque essas pessoas discordavam do PT. Esse financiamento de blog sujo é uma das demonstrações do autoritarismo petista e de como ele já gestava, né, o que chama-se hoje de gabinete do ódio. Da mesma maneira, o PT já gestava com o escândalo dos aloprados, né, o escândalo dos dossiês e também o financiamento de blogs sujos, né. Para você ter uma ideia, o objetivo do PT sempre foi e sempre será ter a hegemonia dentro do campo da esquerda, não ter nenhum competidor, nenhum partido, nenhuma figura da esquerda que consiga bater de frente com o petismo, né? Por isso o PT sempre é cabeça de chapa, sempre o PT não aceita negociar nada com nenhum outro partido, não aceita indicar vice, né? Não aceita ser coadjuvante. O PT sempre precisa ser cabeça de chapa porque é um partido hegemônico, é um partido que busca existir sem nenhum tipo de resistência, muito como o stalinismo perseguia suas dissidências mais do que lutava contra os tais inimigos externos. E o PT também criou seus próprios inimigos externos para jogar a culpa das suas crises, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Exemplo desse autoritarismo e desse caráter hegemônico do PT são os ataques baixos feitos a uma também esquerdista, Marina Silva. Marina Silva foi durante algum tempo aliada do petismo, foi ministra inclusive de governo petista, só que depois que saiu do governo e se tornou adversária, o PT começou a atacá-la da maneira mais baixa possível, né? Dizendo que ela estava compromissada em tirar comida da mesa dos mais pobres e acabar com programas sociais. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente e do Congresso, eleitos pelo povo. Você quer dar a eles esse poder? Coligação com a força do povo. A Marina estava bem nas pesquisas, perigando ser a próxima presidente da República, e o PT veio com essa propaganda baixa de que a Marina estava ligada aos banqueiros, etc, só porque o seu vice era um grande empresário, esquecendo que o Lula fez a mesma coisa, né? Quando disputou a eleição lançando a carta aos brasileiros, também sinalizou para o mercado colocando um vice empresário da mesma maneira que Marina Silva fez. E aliás, né, acusar a Marina Silva de querer tirar o prato de comida, você pode ter várias críticas a Marina Silva, como eu tenho e qualquer
qualquer liberal, qualquer conservador tem divergência ideológica com a Marina Silva, mas querer dizer que ela quer que pobre passe fome, sendo que ela mesma, na sua própria trajetória pessoal, passou fome, é realmente passar do limite, né? Em maio de 2016, né, o PT deu uma das suas maiores demonstrações, né, de autoritarismo com a resolução, com a reflexão que o PT fez depois da sua derrocada no impeachment da Dilma. Uma das conclusões, né, do Diretório Nacional do PT foi lamentar não ampliar sua influência e o seu controle em cima das Forças Armadas, do Ministério Público e da Polícia Federal. Ou seja, quando o PT sofreu impeachment, ele percebeu que deveria ter aparelhado melhor a Polícia Federal para não sofrer as operações de combate à corrupção, o Ministério Público para não sofrer as suas investigações e denúncias, e as Forças Armadas para, em última instância, não largar o poder com base na resistência da força. Então, é sempre bom a gente lembrar, né, lendo as resoluções do PT e lendo os próprios programas de governo do PT, a gente não precisa ir longe. O programa do Haddad em 2018 já falava, né, no tal controle social, controle político do Ministério Público e do Judiciário, que nada mais é do que a interferência do poder político, principalmente o poder executivo, em outros poderes, em órgãos de fiscalização e de controle, né, como uma maneira de silenciar esses órgãos, né? Basta ir no programa de governo do Haddad de 2018 e ver o que ele fala, né, sobre ouvidoria externa em relação ao Ministério Público e Judiciário, né, e sobre o controle político, o controle social que eles chamam, em cima também dessas duas instituições, como maneira de retaliar todas as descobertas, todas as revelações da Operação Lava Jato, né? Em outubro de 2012, né, a campanha de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo comparou José Serra a Adolf Hitler. Eleições 2012. Fernando Haddad, do PT, diz que não vai pedir desculpas a José Serra, do PSDB, por causa de um vídeo postado no site de campanha dele. O clipe de um rapper que põe lado a lado a foto do tucano e do líder nazista Adolf Hitler. O vídeo intitulado "E Agora José" foi publicado com destaque no site de campanha do petista Fernando Haddad. Em outro momento, a imagem de Serra é comparada à do nazista Adolf Hitler. Veja só, José Serra, né? Todo mundo também, mais uma vez, você pode discordar o máximo do Serra. O Serra é um social-democrata, né? Você pode ter discordâncias como liberais discordam do Serra, conservadores discordam do Serra. Agora, comparar o Serra a Adolf Hitler é realmente, você precisa ir muito baixo, né? Pra debaixo do alçapão, do fundo do poço da política, né? E da propaganda enganosa, né? De uma propaganda bizarra, para você chamar alguém como José Serra de nazista, né? E o Lula, o petismo, não fez isso uma vez só, né? O Lula, né, sempre se queixou que no debate político, né, ele disse o seguinte: durante as eleições, né, o Aécio e o seu partido estavam atacando a Dilma e o PT como faziam os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E ainda disse, né, citando a Bíblia, que os do PSDB são mais intolerantes que Herodes, que matou Jesus Cristo por medo de que chegasse a ser o que foi, né? É realmente um negócio bizarro. E nós temos também revelações, vou colocar aqui a manchete e o link para vocês, né, de que você teve também financiamento petista para criação de perfis falsos no Twitter e para manutenção de blogs e de ataques e a disseminação de conteúdo falso por meio de perfis falsos financiados pelo PT para assassinar a reputação de seus inimigos políticos. No caso, na época, Dilma disputando a eleição contra José Serra, o PT pagou perfis falsos em redes sociais para disseminar notícias falsas. É sempre bom lembrar, hoje o petismo fala muito, né, de fake news, né, fala muito de preservação dos ataques aos jornalistas e etc, mas parecem que se esquece do seu passado recente, né, em que eles mesmos insuflavam, chamavam a imprensa de principal partido da oposição, insuflavam a sua militância a ponto da sua militância já chegar até a agredir jornalistas. Vocês podem ver isso aí, tá amplamente documentado, e também, né, a ponto de criar listas negras com jornalistas, né, lista negra de partido político contra jornalista, né, uma medida absolutamente autoritária, totalitária, né. Mais do que isso, Lula chegou a tomar uma medida concreta contra um jornalista estrangeiro do New York Times, né, que revelou aí o vício do Lula por bebida, e aí ainda disse o seguinte: veja só essa fala do ex-presidente: se eu deixar que me chamem de bêbado sem fazer nada, isso ele estava
tentando mandar de volta para os Estados Unidos esse jornalista do New York Times, estava tentando caçar o visto dele aqui no Brasil. Olha só que absurdo, que medida, uma das medidas mais autoritárias que você pode tomar é mandar um jornalista para fora do seu país porque ele falou mal do governo, né? Coisa assim, realmente de ditadura, de regime totalitário. E ele diz o seguinte, para se justificar: se eu deixar que me chamem de bêbado sem fazer nada, daqui a pouco alguém vai dizer que eu sou gay e vocês também não vão deixar eu fazer nada. Veja só que sujeito tolerante, né? Que sujeito democrático. Como é que você se sentiu em 2004 quando o governo Lula lhe ameaçou de expulsão? A matéria que você fez sobre as preferências etílicas do presidente foi pesada? Eu enfrentava a ameaça de ser expulso de um país que eu realmente gostava e eu até amava, e ainda amo. Então, pensar que talvez eu nunca voltaria a visitar ou trabalhar no país foi algo, um golpe duro. Mas tudo acabou, correu bem, né? Porque as instituições brasileiras democráticas que eu defendia na época da ditadura, elas funcionaram como devem funcionar. Uma corte baixou uma liminar e o presidente acatou o veredito. Além disso, né, em fevereiro de 2015, reagindo aos protestos pacíficos pelo impeachment da Dilma, Lula disse que ia colocar o exército do Stedley, o MST, na rua e para provar que os petistas sabem brigar, né, fazendo uma ameaça de agressão física. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Stedley colocar o exército dele do nosso lado. Próprios dirigentes da CUT na época também ameaçavam pegar em armas caso o impeachment da Dilma avançasse, né, para falar um pouco sobre a violência e sobre insuflar a militância para atos antidemocráticos. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Além disso, né, a proposta de governo de 2018 e que é reforçada hoje em dia, né, pelo agora candidato Lula, né, que está voltando essa proposta, estava no programa de governo do Haddad, né, esteve nos planos do PT durante muito tempo, todo mundo sabe disso, a regulamentação, a tal da regulamentação da mídia, que nada mais é do que o fortalecimento dos meios oficiais de imprensa, dos meios do governo e o enfraquecimento dos meios privados, dos meios independentes, daqueles que se financiam com propaganda, daqueles que se financiam dependendo da sua clientela, daqueles que consomem, que leem a informação, que assinam o jornal. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, e eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país. A regulamentação e a criação de uma agência nacional, veja só, a criação de uma agência nacional, né, isso estava nos planos e ainda está nos planos do PT, que regulamente a comunicação, né, que seja uma espécie de vigia, né, de Big Brother sobre os outros veículos de comunicação, é uma coisa que esteve e ainda está nos planos do PT. Então é sempre bom a gente registrar cada um desses episódios para que o seu amiguinho petista saiba muito bem em quem ele está votando caso escolha Lula em 2022. É isso, um abraço e até mais.